Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Gente, estamos no site do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que tem a seguinte informação: União deve conceder isenção de IPI de automóvel adaptado para idosa com limitação de movimentos. Em outras palavras, o tribunal garantiu a uma idosa com limitação física a isenção de IPI para a compra de um carro, de um veículo adaptado. Muitas pessoas não sabem, mas a pessoa que tem algum tipo de limitação física, ela tem direito de comprar um carro adaptado ou não para se locomover. Com base nisso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, negou um recurso interposto pela União e manteve a decisão liminar. Já tínhamos uma decisão liminar que havia determinado a concessão do benefício de isenção do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, para a aquisição de um carro adaptado para essa idosa que é moradora de Pelotas, no Rio Grande do Sul, tem 64 anos de idade e sofre com limitações de movimentos. Então, inicialmente, nós tivemos a concessão de uma liminar que posteriormente foi confirmada pelo tribunal. A liminar foi concedida como tutela de urgência, que apenas para conhecimento, a tutela de urgência, em suma, é a concessão antecipado do pretendido direito, antes de haver o julgamento final, o julgamento do mérito do processo. Para aqueles que tiverem curiosidade, deem uma olhada depois no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Então, com isso, a decisão foi proferida por unanimidade, ou seja, todos da segunda turma do TRF4 votaram favoravelmente em uma sessão virtual que aconteceu no último dia 13 de outubro. Para que vocês entendam o caso, a mulher ingressou com uma ação em julho deste ano, requisitando que a Justiça declarasse a isenção de tributos federais, especificamente, no caso aqui, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para que ela conseguisse comprar um automóvel, um carro. No processo, a mulher alegou que no ano de 2015, mais precisamente no mês de julho de 2015, ela foi submetida a um procedimento cirúrgico para a correção em seu quadril. No processo, a mulher alegou ainda que possuía atestados médicos que comprovavam a impossibilidade de realizar movimentos contínuos com a prótese que foi colocada em seu quadril. Argumentou também que os profissionais de saúde, os médicos que acompanhavam o seu quadro, havia lhe recomendado o uso de um carro automático para que ela não fizesse muitos esforços. A idosa então pleiteou em juízo que lhe fosse concedida a tutela antecipada, a tutela de urgência. Nos seus argumentos, a idosa disse que a concessão do benefício deveria ser urgente para evitar o agravamento do seu quadro de saúde, o que poderia levar a novos procedimentos cirúrgicos. O juízo da 2ª Vara Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, então, concedeu no mês de agosto a tutela de urgência liminar para a autora e determinou que a União concedesse a isenção do IPI para que essa mulher conseguisse comprar um veículo, conforme está previsto no artigo 1º da Lei número 8.989 de 1995. Essa lei garante a aquisição
de automóvel para pessoas com deficiência. Diante da concessão da tutela de urgência pelo juízo da 2ª Vara Federal de Pelotas, a União recorreu dessa decisão ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, no recurso chamado de agravo de instrumento, sustentou que a avaliação médica realizada no DETRAN constatou que a autora não depende de veículo com adaptações, de modo que não se verificaria a condição de deficiente prevista na legislação para a isenção do IPI. Alegou ainda que não ficou esclarecido no processo a relação entre a demora na decisão judicial e um eventual agravamento da doença dessa idosa. Entretanto, o desembargador federal Rômulo Pisolati, que é o relator desse processo no TRF4, manifestou-se em favor da decisão do juízo de 1º grau, o juízo da 2ª Vara Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nas palavras do desembargador, as alegações da parte autora são suficientes, ao menos a afastar a conclusão administrativa, fundamentada apenas no fato de inexistir a anotação de incapacidade na Carteira Nacional de Habilitação da contribuinte. Já retorno aqui. A anotação que é dispensada, conforme entende a jurisprudência deste tribunal, sendo justamente isso o que reconheceu a decisão agravada, que deixou ainda espaço para exame da administração a respeito dos demais elementos que devem guiar a concessão do benefício, destacou o magistrado. Quando o desembargador diz inexistir anotação de incapacidade na Carteira Nacional de Habilitação, ele está se referindo ao seguinte fato: essa mulher já havia solicitado o benefício de isenção de IPI administrativamente. Entretanto, a Receita Federal havia negado o seu pedido na via administrativa, alegando exatamente isto, que na Carteira Nacional de Habilitação dela não constava anotações dizendo que ela era uma pessoa deficiente. Posto de outra forma, para que vocês consigam compreender melhor, a Receita Federal, quando ela fez o pedido administrativo, disse: olha, quando você tirou a sua CNH, o DETRAN não fez nenhuma anotação de que você era uma pessoa com limitação física para dirigir. Portanto, nós não vamos conceder o benefício de isenção do IPI, tendo em vista que na sua CNH não consta nenhuma anotação. Entretanto, quando do seu pedido administrativo, lá quando ela tirou a CNH, ela não deve ter apresentado os laudos médicos. Só que no pedido administrativo junto à Receita Federal, ela apresentou diversos laudos médicos assinados por especialistas. E foi com base nisso que o tribunal confirmou o direito dessa idosa de ter o benefício da isenção do IPI para a compra de um carro adaptado. O relator também ressaltou em seu voto que, abro aspas, o perigo da demora foi suficientemente indicado na decisão de origem, ou seja, a decisão lá de 1º grau do juízo da 2ª Vara Federal de Pelotas, consistente na possibilidade de agravamento, ou seja, de uma piora da condição física dessa mulher. Nas suas palavras, da condição física da parte autora. Não foram, continuo aqui com as palavras do desembargador, pois apresentados motivos suficientes à reforma da decisão agravada, para reformar, para anular a decisão do juízo de 1º grau. A segunda turma do TRF4, então, de maneira unânime, ou seja, todos votaram no mesmo sentido, decidiu por negar provimento ao recurso da União, mantendo inalterada, do mesmo jeito que foi concedido lá em 1º grau, a decisão liminar para
conceder o benefício de isenção de IPI para a compra de um carro novo adaptado para essa senhora de 64 anos. Para aqueles que tenham interesse, eu sei que Brasil afora tem muitas pessoas que necessitam de um veículo para se locomover, até mesmo pessoas com a sua capacidade física reduzida, até para buscar um tratamento em outras localidades. Vocês têm direito, fazem jus à isenção de impostos para a compra de veículos novos adaptados. Para quem quiser conhecer esse procedimento, eu vou deixar alguns links na descrição deste vídeo. Com essas considerações, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar, caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que neste canal tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos informar e, por consequência, ajudarmos o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.